Ninguém a via na rua. Até que um cachorro de rua deitou em cima dela e começou a chorar. Em meio à agitação indiferente de uma grande metrópole, onde milhões de vidas se cruzam sem realmente se verem, existia uma mulher que parecia ser a personificação da invisibilidade. Seu nome, se alguém se dignasse a perguntar, era Elara. Mas ninguém perguntava. Ela era uma sombra, um murmúrio, alguém que passava despercebida por todos, todos os dias. As ruas de concreto e aço, repletas de buzinas, e o burburinho constante de vozes, eram para ela um labirinto de solidão, um palco onde era sempre coadjuvante, nunca protagonista. Elara havia se tornado um espectro na tapeçaria urbana, sua existência quase um segredo, até mesmo para si mesma. A cidade, com seus arranha-céus que arranhavam o céu, e suas avenidas que se estendiam até o infinito, era um paradoxo. Oferecia a promessa de infinitas conexões, mas entregava, para muitos, um isolamento profundo. Elara era uma dessas almas esquecidas, uma peça minúscula em um mosaico gigantesco, cuja ausência ou presença não faria a menor diferença para o todo. Seus passos eram leves, quase inaudíveis, como se temesse deixar qualquer marca em um mundo que não a reconhecia. Sua respiração, muitas vezes, parecia suspensa, como se o próprio ar não ousasse preencher seus pulmões com demasiada vitalidade. Mas o destino, ou talvez a mais pura e inesperada das coincidências, estava prestes a tecer uma reviravolta em sua existência. A vida, em sua imprevisibilidade caótica, muitas vezes orquestra encontros que desafiam a lógica, que rompem as correntes da rotina e acendem a chama da esperança onde menos se espera. Elara, absorta em seu casulo de anonimato, mal sabia que um encontro com a criatura mais improvável mudaria para sempre a forma como o mundo a enxergava. Ou, mais importante, como ela se via. Esse encontro, silencioso e profundo, seria o catalisador para uma transformação que a arrancaria das sombras e a traria de volta à luz, não apenas para os outros, mas para si mesma. Os dias de Elara eram uma repetição monótona de silêncio e solidão, uma dança solitária entre o anonimato das ruas e o refúgio frio de seu pequeno apartamento. Cada amanhecer era um eco do anterior, cada entardecer uma promessa vazia de um futuro diferente. A luz do sol entrava pelas frestas de sua janela, mas não aquecia a alma. As notícias na televisão eram um ruído distante. Os rostos na rua, borrões indistintos. Ela vivia em um ritmo quase imperceptível. Acordava antes do sol, vestia-se com roupas que pareciam fundir-se com o cinza da cidade e saía para o trabalho, uma ocupação que exigia pouca interação humana e muita concentração silenciosa. Elara era uma revisora de textos, um trabalho que se encaixava perfeitamente em sua existência discreta. Passava horas a fio corrigindo vírgulas e aprimorando frases, imersa em mundos de palavras que não eram os seus. Era uma ironia cruel. Ela dava voz a textos de outras pessoas, enquanto a sua própria voz se perdia no turbilhão da metrópole. Ninguém parecia notar seus olhos cansados, que carregavam o peso de anos de invisibilidade, ou a forma como ela se encolhia ligeiramente ao passar por grupos de pessoas, como se quisesse ocupar o menor espaço possível. Seu cabelo, sempre arrumado de forma simples, era uma barreira, um véu que a ajudava a desaparecer na multidão. Ela se acostumara a ser uma figura de fundo na tapeçaria da vida urbana, aceitando seu papel de observadora, nunca de participante. Sua refeição diária era um ritual solitário, um sanduíche consumido em um banco de praça, observando as vidas alheias que fervilhavam ao seu redor. Ela via famílias rindo, casais de mãos dadas, amigos conversando animadamente, e sentia um vazio que se expandia a cada dia. O silêncio em seu apartamento era um companheiro constante, preenchido apenas pelo zumbido da geladeira e o som ocasional de sirenes distantes. A solidão de Elara não era uma escolha, mas uma consequência de anos de negligência, de ser passada por alto, de ser uma mancha na paisagem. Ela havia parado de tentar ser vista, havia se resignado ao seu destino de sombra. Mas até mesmo a rotina mais rígida pode ser quebrada por um fio invisível de esperança, ou neste caso, por um latido distante que, em breve, se tornaria um lamento. Foi então que ele apareceu. Um cão de rua, magro, com o pelo emaranhado e olhos que carregavam a mesma melancolia que os dela. Ele vagava pelas calçadas,
uma alma perdida em busca de um resquício de afeto ou um pedaço de comida. A cidade o ignorava, assim como a ignorava Elara. Era uma simetria cruel. Duas criaturas à margem, invisíveis para o mundo, cada uma em sua própria bolha de isolamento. O cão, um vira-lata de porte médio com um tom de pelagem que variava entre o caramelo e o marrom escuro, carregava as cicatrizes de uma vida dura. Suas costelas podiam ser contadas sob o pelo ralo. Suas patas, calosas e sujas, mostravam o percurso de inúmeros quilômetros de busca incessante. Ele se movia com uma cautela desconfiada, desviando de passos apressados, evitando olhares diretos. Era um sobrevivente, mas a batalha diária contra a fome e a indiferença havia cobrado seu preço, deixando-o com um olhar triste, quase resignado. Ele era apenas mais um na vasta população de animais de rua da cidade. Um problema para alguns, uma mancha para outros, mas para a maioria, simplesmente invisível. Seus caminhos se cruzaram muitas vezes antes. Elara o havia visto perambulando perto de sua rota diária para o trabalho, ou vasculhando latas de lixo perto de seu apartamento. Ela sentia uma pontada de pena, um reconhecimento sutil de sua própria condição no olhar cansado do animal. Mas a compaixão era um luxo que ela acreditava não poder se dar. Afinal, como poderia ajudar alguém, quando ela mesma mal conseguia se ajudar? A indiferença da cidade era contagiante, e ela havia aprendido a se proteger por trás de uma fachada de desinteresse, mesmo que por dentro seu coração sentisse o peso da solidão alheia. Nunca houve um reconhecimento mútuo, apenas a indiferença do dia a dia, a aceitação silenciosa de que ambos eram passageiros invisíveis em uma cidade que não parava para ninguém. Mas o universo tem seus próprios planos, e a tapeçaria do destino estava prestes a unir esses dois fios quebrados, não por um latido de fome ou um pedido de ajuda, mas por um olhar de compreensão que transcendia as barreiras da espécie. Aquele dia, no entanto, seria diferente. O cão e Elara, cada um em seu próprio abismo de invisibilidade, estavam prestes a se encontrar de uma forma que desafiaria todas as expectativas. Naquele dia, algo foi diferente. O cão, ao invés de apenas passar como sempre, parou. Elara estava sentada em um banco de praça, o mesmo de sempre, consumindo seu almoço em silêncio, a cabeça ligeiramente baixa, absorta em seus pensamentos. O burburinho da cidade parecia distante, como um murmúrio abafado. Mas de repente, uma sensação incomum a invadiu. Um leve formigamento na nuca, como se estivesse sendo observada. Ela levantou os olhos lentamente, quase com medo do que encontraria. E lá estava ele, o cão. Mas não era o mesmo cão que ela via todos os dias. Ou melhor, era o mesmo corpo, mas o olhar... o olhar era outro. Seus olhos fixaram-se nela com uma intensidade que a fez sentir-se vista pela primeira vez em anos. Não era um olhar de fome, nem de medo, muito menos de agressão. Era um olhar de reconhecimento, de uma profundidade que a desarmou instantaneamente. Parecia que o cão via não apenas a mulher sentada no banco, mas a alma por trás dos olhos cansados, a solidão que a envolvia como um manto. Era como se ele soubesse, de alguma forma, que ela também estava perdida, que também carregava um peso invisível. Ele não pedia comida, não latia por atenção. Ele apenas a observava, como se reconhecesse nela uma alma gêmea na vasta solidão do mundo. Havia uma cumplicidade silenciosa, uma espécie de espelho onde a melancolia de um refletia a do outro. Era um momento suspenso no tempo, um hiato na correria incessante da cidade. O vento parecia segurar a respiração. O barulho dos carros diminuía em sua percepção. O mundo ao redor se desvanecia, deixando apenas os dois ali, conectados por um fio invisível de compreensão mútua. Elara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma emoção estranha, quase esquecida. Seus batimentos cardíacos aceleraram ligeiramente. A barreira que ela havia construído ao redor de si mesma, camada por camada ao longo dos anos, começou a rachar. Um silêncio estranho pairou no ar, quebrando a barreira invisível entre eles, uma barreira que até então parecia intransponível. Nesse silêncio, uma verdade inquestionável se revelou. Por mais invisíveis que fossem para o mundo, naquele momento, um via o outro de forma inegável, e isso, por si só, era um milagre.
Enquanto Elara hesitava, sem saber como reagir a essa atenção incomum, o cão deu alguns passos lentos e decididos. Sua movimentação não era a de um animal em busca de esmolas, nem a de um bicho assustado. Era um avanço deliberado, quase com um propósito, como se ele tivesse uma missão e estivesse determinado a cumpri-la. Cada passo era uma declaração de intenção, um sinal de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele não se aproximou com a agressividade ou a timidez de outros animais de rua. Em vez disso, ele o fez com uma dignidade quase humana, como se estivesse pedindo permissão, mas ao mesmo tempo afirmando sua presença. Seus olhos, ainda fixos nos dela, comunicavam uma mensagem clara. Eu vejo você, e eu preciso de você. Elara sentiu um nó na garganta. Era uma sensação que ela não experimentava há muito tempo, a de ser necessária, a de ser um ponto de referência para alguém, ainda que esse alguém fosse um cão de rua. O coração de Elara batia forte no peito, uma melodia desconhecida em sua vida regida pelo silêncio. Ela manteve-se imóvel, sua mão pairando no ar, hesitante em estendê-la, com medo de quebrar o encanto daquele momento. O cão, por sua vez, continuou sua aproximação, diminuindo a distância entre eles com uma calma impressionante. Ele não cheirou suas pernas, não cutucou sua mão, não fez nada que um cão comum faria. Sua abordagem era diferente, carregada de uma solenidade que Elara não conseguia decifrar, mas que sentia profundamente. Então, para a surpresa dela e de qualquer um que pudesse ter testemunhado o momento, embora claro ninguém estivesse prestando atenção, o cão fez algo que ninguém esperava. Ele se aproximou ainda mais, chegando a poucos centímetros de Elara. Ela podia sentir o calor do seu corpo, o cheiro de sujeira e de rua, mas também um calor estranho que emanava dele, uma energia que parecia preencher o vazio ao seu redor. E com um suspiro que parecia carregar o peso de todas as suas vidas passadas, o cão deitou-se. Não foi um deitar casual, como se estivesse apenas procurando um lugar para descansar. Foi um ato deliberado, quase um abraço. Ele se deitou sobre os pés dela, mas não apenas isso. Ele aninhou-se, apoiando a cabeça pesada em seu colo, como se estivesse buscando refúgio, não apenas físico, mas emocional. Era um gesto de entrega total, de vulnerabilidade suprema, uma demonstração de confiança que deixou Elara sem ar. Naquele instante, a barreira entre as espécies se dissolveu, e restaram apenas duas almas, ambas perdidas, ambas encontrando um consolo inesperado na presença uma da outra. Ele não apenas deitou-se aos pés dela, ou ao seu lado. O cão se aninhou contra seu corpo, com a cabeça apoiada em seu colo, e então, um som escapou de sua garganta. Não era um latido, nem um rosnado, nem o resmungo de um animal pedindo algo. Era um choro baixo e gutural, um lamento que parecia carregar a dor de uma vida inteira de abandono, um eco da própria solidão dela. Era um som que penetrava a indiferença da rua e alcançava o fundo de sua alma, ressoando com sua própria melancolia. O som do choro do cão não era alto o suficiente para atrair a atenção dos transeuntes apressados. Era um choro contido, abafado, quase um sussurro de dor, como se ele também tivesse medo de ser notado, de ser rejeitado. Mas para Elara, que estava tão perto, o som era ensurdecedor, preenchendo o vazio que a acompanhava há tanto tempo. O calor do corpo do cão, a respiração irregular que ela sentia em seu colo, e aquele choro que parecia vir de um lugar tão profundo quanto o dela, tudo se combinou para criar uma experiência avassaladora. Elara sentiu as pequenas vibrações do corpo do animal enquanto ele soluçava silenciosamente. As lágrimas do cão, embora invisíveis, pareciam molhar a sua própria alma. Era um choro que falava de frio, de fome, de medo, de noites solitárias sob a chuva, de pontapés e gritos de sai daqui. Era o lamento de uma criatura que nunca havia conhecido a gentileza, o toque suave, a segurança de um lar. E nesse choro, Elara ouviu a sua própria história, a sua própria dor de ser ignorada, de ser um espectro em um mundo barulhento. A rua, antes tão indiferente, parecia intensificar-se ao redor deles, como se a cena inusitada se tornasse um epicentro de energia, mesmo que invisível para a maioria. Pessoas continuavam a passar, suas vozes se misturando em um zumbido indistinto, mas para Elara, o único som que importava era o daquele choro. Era um som cru, honesto, sem filtros, que a forçava a confrontar não apenas a dor do animal, mas a sua própria.
A cada soluço abafado do cão, uma camada da armadura de Elara se desfazia. As lágrimas, que ela havia reprimido por tanto tempo, começaram a se acumular em seus próprios olhos. O lamento do animal era uma canção de dor, mas também um convite à compaixão. Um lembrete de que a vulnerabilidade é uma linguagem universal, capaz de transcender as barreiras mais intransponíveis. Naquele momento, no meio da praça movimentada, Elara e o cão não eram mais dois seres solitários. Eles eram uma só alma, unida pelo fio invisível da dor compartilhada e pela inesperada manifestação de um choro que mudaria tudo. A mulher ficou paralisada. Nunca em sua vida alguém, muito menos um animal, havia demonstrado tanta vulnerabilidade e confiança nela. O choro do cão não era um pedido, mas uma descarga pura de emoção. Um desabafo que a atingiu em cheio, como uma onda que arrebenta contra um dique. Era um som que desvendava a sua própria solidão, que a confrontava com a intensidade de seus próprios sentimentos reprimidos. Aquele animal, desconhecido até então, havia tocado uma parte dela que ela acreditava estar morta, ou pelo menos adormecida há décadas. Seu corpo permaneceu imóvel, mas por dentro, uma revolução estava em curso. Elara sentiu uma torrente de sensações. Choque, surpresa, uma ternura avassaladora e uma tristeza profunda que se misturavam em um turbilhão emocional. Ela não sabia o que fazer, como reagir àquela manifestação tão íntima. Seus braços, que geralmente permaneciam cruzados ou escondidos, começaram a tremer levemente. O peso da cabeça do cão em seu colo era uma âncora, um ponto de contato que a trazia de volta à realidade, mas a uma realidade nova e inusitada. Ele continuava a soluçar, seus pelos ásperos contra o tecido de sua calça, sua respiração quente em sua pele. Elara estendeu uma mão hesitante e, pela primeira vez, tocou o animal. Seus dedos roçaram o pelo emaranhado, sentindo os nós e a sujeira, mas também a maciez subjacente e o calor de um corpo vivo, pulsante. Ao toque, o choro do cão pareceu intensificar-se ligeiramente, como se ele estivesse sentindo o calor e a aceitação que lhe haviam sido negados por tanto tempo. Elara sentiu uma onda de empatia tão poderosa que quase a derrubou. Seus olhos, antes tão vazios, começaram a se encher de uma umidade que há muito não sentiam. As lágrimas, há anos presas por trás de uma barragem de indiferença autoimposta, começaram a escorrer livremente, quentes e abundantes, traçando caminhos por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, pelo menos não apenas. Eram lágrimas de reconhecimento, de libertação, de uma dor compartilhada que finalmente encontrava uma válvula de escape. A barreira de sua invisibilidade, construída ao longo de anos com tijolos de resignação e argamassa de desilusão, começou a se desintegrar. Elara não era mais apenas uma sombra. Ela era uma mulher que chorava, que sentia, que estava sendo tocada por uma conexão que transcendia a lógica e a linguagem. Naquele momento de pura vulnerabilidade, Elara e o cão, unidos por um lamento profundo e lágrimas silenciosas, se tornaram visíveis, pelo menos um para o outro, em meio à indiferença do mundo. Enquanto essa cena extraordinária se desenrolava, o mundo ao redor continuava indiferente, alheio ao pequeno milagre que se desdobrava ali, no meio de uma praça movimentada. Pessoas passavam apressadas, absortas em seus próprios mundos, seus telefones, seus compromissos. Eram executivos de terno apressados para reuniões, estudantes com fones de ouvido isolando-os do ambiente, mães empurrando carrinhos de bebê com olhares fixos no horizonte. Ninguém percebeu o cão chorando, nem a mulher que, pela primeira vez em muito tempo, estava sendo realmente vista. A ironia era cruel. A única criatura que a enxergava era aquela que a sociedade também ignorava. Era como se a invisibilidade de Elara e a do cão se complementassem, criando uma aura que os tornava imperceptíveis para a maioria. O fluxo incessante de tráfego, o burburinho de vozes, o piscar dos semáforos, tudo continuava em seu ritmo frenético, sem um único sinal de que algo de significativo estava acontecendo a poucos metros de distância. A cidade era uma máquina impiedosa, e a empatia, uma engrenagem que parecia enferrujada ou inexistente em seu vasto mecanismo. Um vendedor de picolés passava arrastando seu carrinho, o sino tilintando alegremente, mas seus olhos estavam focados em possíveis clientes, não na cena comovente no banco.
Um grupo de turistas parou para tirar uma selfie com um monumento próximo, rindo e conversando em um idioma estrangeiro. Suas risadas ecoando na praça, contrastando com o silêncio pesaroso do cão e da mulher. Eles estavam tão preocupados em capturar o momento perfeito para suas redes sociais que perderam o momento mais real e visceral que acontecia bem debaixo de seus narizes. Para Elara, a indiferença do mundo era quase um alívio. Parte dela temia ser notada, temia que a magia daquele instante fosse quebrada pela intromissão externa. Mas outra parte, a parte que estava renascendo, ansiava por ser vista, por ser validada. A persistência da indiferença do mundo exterior só servia para solidificar a conexão que se formava entre ela e o cão. Eles eram um para o outro, um refúgio em meio à tempestade de um mundo que parecia não se importar. O choro do cão diminuiu para soluços esporádicos, mas ele permaneceu aninhado em seu colo, sua presença um peso reconfortante. Elara continuava a acariciar seu pelo, sentindo a textura áspera, as pulgas que ela sabia que precisaria lidar, mas que naquele momento pareciam irrelevantes. A imagem era de uma intimidade profunda, um oásis de conexão em um deserto de desatenção. A cidade seguia seu curso, inconsciente de que testemunhava o início de uma nova história. Uma história de visibilidade encontrada nos lugares mais improváveis. Mas então, uma figura parou. Uma jovem, distraída com seu celular, caminhava pela praça, seus olhos fixos na tela, os polegares digitando com velocidade. Ela estava tão absorta em seu mundo digital quanto a maioria dos transeuntes, mas, por um instante, talvez por um brilho reflexo na tela do celular, talvez por uma interrupção na sua música, ela levantou o olhar. Seus olhos, antes sem foco, pousaram na cena. A jovem, que se chamava Sofia, tinha cerca de 20 e poucos anos, com cabelos coloridos e um estilo que exalava uma despreocupação jovial. Seu primeiro impulso foi desviar o olhar, voltar para sua bolha de internet. Mas algo a deteve. Ela hesitou, sua expressão mudando de tédio para curiosidade, e então para uma compreensão súbita. O choro do cão, embora baixo, parecia ter alcançado seus ouvidos, penetrando o ruído branco da cidade e o isolamento de seus fones. Sofia não ouviu um latido alto, mas um lamento abafado, quase inaudível, que ressoou com uma estranha familiaridade. Ela notou a forma como o cão estava aninhado no colo da mulher, a entrega total em sua postura. E então, ela viu as lágrimas nos olhos de Elara. As lágrimas que escorriam sem vergonha, misturadas com a sujeira do rosto cansado. A imagem da mulher e do animal juntos tocou algo profundo nela. Algo que ia além da superfície, além da indiferença cotidiana. Era um momento de epifania silenciosa para Sofia. Ela era uma estudante de veterinária, e a conexão entre humanos e animais era algo que a fascinava. Mas o que ela via ali era mais do que uma simples interação. Era uma cena de profunda vulnerabilidade e consolo mútuo. A forma como a mulher acariciava o cão, a entrega do animal, o choro que parecia um desabafo de anos de dor, tudo isso falava a Sofia de uma forma que nenhuma palavra poderia. O mundo continuava girando, mas para Sofia, ele havia parado. Ela sentiu um puxão no coração, uma necessidade irresistível de se aproximar, não para julgar ou para intrometer-se, mas para testemunhar, para oferecer sua presença, para talvez oferecer ajuda. Era um raio de esperança que se materializava na forma de uma jovem que, ao contrário de todos os outros, escolheu ver. E nesse ato simples de ver, Sofia estava prestes a quebrar o feitiço da invisibilidade que havia aprisionado Elara por tanto tempo. A jovem, Sofia, se aproximou lentamente, com uma cautela respeitosa, como quem se aproxima de um animal assustado ou de um momento sagrado. Seus passos eram leves, e ela não fez barulho, não para não assustar o cão, mas para não romper a atmosfera de intimidade que envolvia Elara e o animal. O silêncio quebrou-se não por palavras, mas pela sua presença, pela sua simples disposição em testemunhar, em estar ali, sem julgamento, sem pressa. Elara, que até então estava focada no cão, sentindo o calor do seu corpo e a melodia quebrada de seus soluços, percebeu uma sombra. Ela levantou o olhar, e seus olhos, ainda úmidos de lágrimas, encontraram os de Sofia. Por um instante, houve um reconhecimento mudo. Uma comunicação de alma para alma que transcendeu a necessidade de palavras. Pela primeira vez em muito tempo, não havia indiferença,
nem pressa nos olhos de outra pessoa. Apenas uma conexão silenciosa de compaixão. Sofia não disse nada. Apenas ofereceu um pequeno sorriso. Um sorriso genuíno e acolhedor. Era um sorriso que dizia: "Eu vejo você, e está tudo bem." O impacto desse gesto simples foi avassalador para Elara. Era como se, depois de anos de escuridão, uma pequena fresta de luz tivesse se aberto, revelando a possibilidade de que o mundo não era tão indiferente quanto ela acreditava. A atmosfera ao redor deles parecia mudar. O ruído da cidade, antes ensurdecedor, parecia suavizar-se. O tempo, antes apressado, parecia desacelerar. Sofia então falou. Sua voz era suave e calma, como um bálsamo. "Ele parece precisar de você," ela disse, apontando sutilmente para o cão com um aceno de cabeça. Era uma afirmação, não uma pergunta, e carregava em si uma compreensão que surpreendeu Elara. Elara, ainda sem conseguir falar, apenas assentiu, as lágrimas escorrendo mais uma vez. A presença de Sofia era um catalisador para uma emoção que ela não sabia que ainda possuía. O choro do cão, que havia sido o gatilho inicial, agora se fundia com o seu próprio, mas com uma diferença. Não era mais um choro de solidão absoluta, mas um choro de alívio, de uma conexão inesperada. Sofia, percebendo a emoção de Elara, sentou-se no banco, a uma distância respeitosa, mas visivelmente solidária. Ela não forçou a conversa, apenas ofereceu sua presença, um ombro invisível para Elara se apoiar. Nesse momento, a barreira de silêncio que havia envolvido Elara por tanto tempo, finalmente se quebrou. A ponta de luz que Sofia trouxe consigo era mais do que apenas um gesto de bondade. Era a promessa de que a invisibilidade de Elara estava prestes a chegar ao fim, e que um novo capítulo, tingido de esperança e conexão, estava prestes a começar. A partir daquele dia, a vida da mulher e do cão, que ela carinhosamente chamou de Esperança, um nome que ressoava com a luz que ele trouxe para sua vida, mudou drasticamente. Sofia, a jovem estudante de veterinária, não apenas ofereceu ajuda, mas também escutou. Ela não a viu como uma invisível, mas como uma pessoa com uma história, com dores e esperanças, assim como qualquer outra. Sofia não se limitou a um único ato de bondade. Ela voltou à praça no dia seguinte, e no outro, sempre com uma sacola de ração e uma tigela de água fresca para Esperança, e um café quente para Elara. Sentavam-se juntas, no mesmo banco, e lentamente, as histórias começaram a se desenrolar. Elara, que havia se fechado para o mundo, encontrou em Sofia uma ouvinte paciente e genuinamente interessada. Ela contou sobre sua vida de revisora de textos, sobre a solidão em seu pequeno apartamento, sobre como havia se acostumado a ser ignorada. Sofia, por sua vez, compartilhou suas próprias aspirações, seus sonhos de ajudar animais, e a surpresa que sentiu ao testemunhar a cena com o cão. "Eu nunca vi um animal tão entregue", Sofia havia comentado em um dos primeiros encontros. "Ele parecia saber que você precisava dele tanto quanto ele precisava de você." Essa observação simples, mas profunda, tocou Elara profundamente. Sim, ela precisava de Esperança. Ele havia se tornado sua âncora, a prova viva de que ela não estava completamente sozinha. Com a ajuda de Sofia, Esperança recebeu os cuidados veterinários de que tanto precisava. Foi vacinado, vermifugado, e seus pelos emaranhados foram cuidadosamente tosados, revelando um animal ainda magro, mas com uma nova dignidade. A transformação física do cão era um espelho da transformação que ocorria dentro de Elara. Sofia não parou por aí. Ela percebeu as condições precárias do apartamento de Elara. Um lugar que era mais um depósito de lembranças amargas do que um lar. Com sua rede de contatos, que incluía amigos ativistas de direitos dos animais e voluntários em abrigos, Sofia começou a buscar soluções. Ela encontrou programas de assistência social que Elara, em sua invisibilidade, nunca soube que existiam. E assim, uma teia de compaixão começou a se formar, tecida fio a fio por atos de bondade, paciência e compreensão. Sofia apresentou Elara a uma pequena comunidade de voluntários, pessoas que, como ela, acreditavam no poder da conexão humana e animal. Elara, antes tão reclusa, começou a se abrir, a sentir-se parte de algo maior. Ela descobriu que o cão, com seu choro silencioso, havia sido a chave para desvendar sua própria voz, para permitir que ela aceitasse a ajuda,
para sentir novamente. A história de esperança se tornou a história de Elara. Um testemunho de que, às vezes, um ato de bondade, por menor que seja, pode abrir portas para um novo começo, transformando não apenas uma vida, mas um mundo. Com a ajuda incansável de Sofia e dos novos amigos que surgiram em seu caminho, Elara encontrou um lar mais adequado para ela e Esperança. Não era um palácio, mas era um pequeno apartamento, iluminado, com uma pequena varanda onde o sol podia entrar e Esperança podia observar a rua sem ser atropelado pela indiferença. Era um lugar onde não seriam apenas números na cidade, mas seres vivos com um nome, com uma história, com um espaço para chamar de seu. O processo de mudança foi um desafio, mas cada caixa desempacotada, cada móvel rearrumado, era um passo para longe da escuridão e em direção à luz. Sofia ajudou Elara a organizar seus poucos pertences, a decorar o apartamento com cores mais claras, a criar um ambiente que era verdadeiramente um lar. Para Esperança, foi uma revelação. Pela primeira vez em sua vida, ele tinha um lugar seguro para dormir, uma tigela cheia de ração esperando por ele todos os dias, e a certeza de que não seria mais chutado ou ignorado. Elara descobriu que o cão, com seu choro silencioso e seu gesto inesperado, havia sido a chave para desvendar sua própria voz. Ele a havia forçado a se abrir, a aceitar a ajuda, a sentir novamente. O amor incondicional de Esperança preencheu um vazio que ela nem sabia que existia. Ele a esperava na porta quando ela voltava do trabalho, abanando o rabo com uma alegria contagiante. Ele a seguia pela casa, um fiel companheiro em cada cômodo. À noite, ele se aninhava ao lado de sua cama. Sua respiração tranquila, um som reconfortante no silêncio que antes era tão opressor. A relação entre Elara e Esperança era uma simbiose perfeita. Ela cuidava dele, e ele, de alguma forma, cuidava dela. Ele a encorajava a sair, a passear no parque, a interagir com outras pessoas. Ela se viu sorrindo mais, conversando com outros donos de cães, trocando histórias e risadas. As paredes de isolamento que a cercavam começaram a desmoronar por completo. Elara finalmente sentiu o calor da pertença. Ela não estava mais sozinha. Tinha Sofia, uma amiga verdadeira que a via por quem ela realmente era. Tinha os voluntários, que a acolheram em sua comunidade. E tinha Esperança, que se tornou não apenas seu cão, mas sua família. Eles eram uma família improvável, mas uma família, e isso era tudo o que importava. Aquele pequeno apartamento, antes apenas um espaço vazio, agora ressoava com o som de patas no chão, de um rabo abanando, de risadas e de uma paz que Elara nunca pensou que experimentaria. Era um lar, um santuário, e o começo de uma vida nova, cheia de amor e pertencimento. A mulher, antes curvada pela solidão e pelo peso da invisibilidade, começou a andar com mais confiança. Seus passos, antes arrastados e hesitantes, ganharam uma nova leveza. Não era uma transformação repentina e dramática, mas uma evolução silenciosa, gradual, como o desabrochar de uma flor que finalmente encontra a luz do sol. Sua postura, antes encolhida, agora era mais ereta. Seus ombros relaxados, como se o fardo invisível que carregava tivesse sido aliviado. Seus olhos, antes opacos e vazios, brilhavam com uma nova luz. Era uma luz de esperança, de renovação, de uma alegria que ela havia esquecido que existia. Ela começou a prestar atenção às pequenas coisas, a cor das flores na praça, o canto dos pássaros pela manhã, o calor do sol em sua pele. O mundo, antes um borrão cinzento, começou a ganhar cores, texturas e sons vibrantes. Elara não era mais a invisível. Ela era a mulher que havia sido encontrada por um cão e que, por sua vez, havia encontrado a si mesma. A interação com Esperança, com Sofia e com a pequena comunidade de apoio havia ensinado que ela tinha um valor intrínseco, que sua existência importava. Ela descobriu a alegria de cuidar, de ser amada, de ter um propósito que ia além de simplesmente sobreviver. A cidade, antes um lugar de indiferença e isolamento, agora parecia menos hostil, mais acolhedora. Ela carregava consigo uma nova perspectiva, uma lente através da qual via o mundo de forma diferente. Os rostos na multidão não eram mais apenas borrões. Ela os via como indivíduos, cada um com sua própria história, suas próprias lutas, suas próprias esperanças. Ela aprendeu a reconhecer os sinais de solidão em outros, a oferecer um sorriso gentil, um aceno de cabeça,
Um pequeno gesto de reconhecimento que poderia fazer toda a diferença. Elara começou a se voluntariar em um abrigo de animais com Sofia, dedicando seu tempo a cuidar de outros cães que, como Esperança, haviam conhecido a dor do abandono. Ela encontrou uma nova voz, compartilhando sua história, inspirando outros a verem além das aparências, a estenderem a mão para aqueles que parecem invisíveis. Sua voz, antes silenciada pelo medo e pela resignação, agora era clara e cheia de propósito. A transformação de Elara era um testemunho do poder da compaixão e da conexão. Ela havia percorrido um longo caminho, de uma vida de sombras para uma existência plena de luz. Aquele choro silencioso de um cão de rua havia desvendado uma força interior que ela nem sabia que possuía. Elara era a prova viva de que a invisibilidade é um estado temporário e que a luz da bondade pode surgir nos lugares mais inesperados, transformando não apenas uma vida, mas a percepção de um mundo inteiro. A história da mulher e do cão é um lembrete poderoso de que a verdadeira conexão não precisa de palavras. Às vezes, um olhar, um gesto inesperado, ou até mesmo um choro silencioso, podem ser o suficiente para despertar a compaixão adormecida em nós e nos outros. Ela nos mostra que a invisibilidade é um estado temporário, uma condição imposta pela indiferença do mundo, e que a bondade pode vir das fontes mais improváveis, revelando-se em um ato tão simples quanto um cão de rua deitar-se no colo de alguém. É uma narrativa que nos convida a pausar, a respirar e a observar. Em um mundo onde a velocidade e a superficialidade muitas vezes ditam o ritmo, a história de Elara e Esperança nos lembra da profundidade que existe nas interações mais silenciosas, nos gestos mais sutis. O olhar de Esperança para Elara não era apenas o olhar de um animal para um ser humano. Era o olhar de uma alma para outra. Um reconhecimento mútuo de vulnerabilidade e necessidade. Esse olhar transcendeu a linguagem, a razão, e alcançou o cerne da humanidade de Elara, desmantelando anos de isolamento. O poder de um olhar não está apenas em ver, mas em reconhecer. Reconhecer a dor, a esperança, a beleza que reside em cada ser. Para Elara, o olhar de Esperança e, posteriormente, o de Sofia, foram chaves que destrancaram as portas de sua própria prisão. Esses olhares a validaram, a fizeram sentir-se digna de atenção, digna de amor. Eles a tiraram do papel de espectador e a colocaram de volta na peça principal de sua própria vida. Essa história ressoa com a verdade universal de que todos nós, em algum momento, nos sentimos invisíveis, incompreendidos. E todos nós, em algum momento, ansiamos por aquele olhar de reconhecimento, aquele gesto de bondade que nos lembra que não estamos sozinhos. Não é preciso grandes feitos para causar um impacto. Muitas vezes, um simples ato de presença, de escuta, de compaixão genuína, é o suficiente para mudar o curso de uma vida. A relação entre Elara e Esperança demonstra que a empatia é uma força poderosa, capaz de romper barreiras de espécie, de status social, de diferenças. Ela nos ensina que a bondade não tem pré-requisitos, não exige diplomas ou fortunas. Ela simplesmente exige um coração aberto e a disposição de ver além do óbvio, de sentir além do superficial. É o poder de um olhar que pode desvendar o invisível, curar feridas e acender a chama da esperança onde tudo parecia perdido. Hoje, a mulher, Elara e Esperança são inseparáveis. Eles são um testemunho vivo do poder da empatia e da resiliência do espírito humano e animal. Sua história ecoa nas ruas, não mais como um lamento, mas como uma canção de esperança e renovação, um hino silencioso que inspira todos que a conhecem. Elara não é mais a sombra que se esgueirava pelas ruas, ela caminha com a cabeça erguida, seus olhos brilham com uma serenidade recém-descoberta. Esperança, por sua vez, é um cão transformado. Seu pelo está brilhante e saudável. Seus olhos não carregam mais a tristeza do abandono, mas a lealdade e a alegria de um animal amado. Ele trota ao lado de Elara, um companheiro constante, sua cauda abanando em um ritmo contagiante que parece espalhar alegria por onde passam. Eles se tornaram uma dupla conhecida na vizinhança. As pessoas, antes indiferentes, agora acenam para Elara, param para acariciar Esperança. Alguns até pedem para ouvir a história deles, maravilhados com a forma como um encontro tão improvável pode ter mudado tantas vidas. Elara compartilha sua jornada com um sorriso, enfatizando a importância de ver além das aparências
de não subestimar o poder de um simples ato de bondade. Sofia continua sendo uma amiga leal, um elo crucial na nova vida de Elara. Juntas, elas trabalham como voluntárias no abrigo, contando a história de esperança para inspirar outros a adotar animais de rua, a dar uma segunda chance a criaturas que foram esquecidas. Elara, que antes não tinha voz, agora a usa para defender os vulneráveis, tanto humanos quanto animais. Sua história provou que, mesmo na maior das multidões, ninguém está verdadeiramente sozinho se houver um coração disposto a ver além das aparências. A cidade, antes um cenário de sua invisibilidade, agora é o pano de fundo de sua redenção. Cada rua, cada praça, cada esquina, carrega as marcas de sua jornada, mas agora essas marcas são de superação, de amor encontrado, de uma vida que floresceu a partir do inusitado. Elara e esperança são a melodia de um novo capítulo, uma sinfonia de compaixão que ressoa no coração da metrópole. Eles são a prova de que a vida, mesmo nas suas manifestações mais simples e despretensiosas, tem um poder imenso de transformação, e que a esperança, por vezes, vem envolta em pelos emaranhados e um choro silencioso. Esta história nos convida a olhar além do óbvio, a prestar atenção aos sussurros de dor e aos gestos de compaixão que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia. É um espelho que nos confronta com nossa própria tendência a ignorar, a desviar o olhar, a mergulhar em nossos próprios mundos digitais ou em nossas preocupações cotidianas, esquecendo-nos da riqueza de vida que nos cerca e da humanidade que habita em cada ser. Quantas invisíveis cruzamos em nosso caminho todos os dias? Quantas pessoas carregam pesos silenciosos, solidões profundas, sem que sequer as notemos? A senhora idosa no ponto de ônibus, o entregador que passa apressado, o zelador do seu prédio, o colega de trabalho que sempre parece calado. Todos têm uma história, uma alma, uma necessidade de serem vistos e reconhecidos. A invisibilidade não é uma condição intrínseca. É uma percepção que criamos quando falhamos em olhar de verdade, em nos conectar. Quantas esperanças estão esperando por um olhar de reconhecimento, por um toque de carinho, por um ato de bondade que os resgate da escuridão? Não se trata apenas de animais de rua, mas de todas as criaturas, humanas e não humanas, que sofrem em silêncio, à margem da sociedade. A história de Elara e Esperança é um lembrete vívido de que a compaixão não tem fronteiras e que o sofrimento não escolhe espécie. Que esta narrativa nos inspire a ser mais presentes, mais empáticos, e a lembrar que a luz da bondade pode surgir nos lugares mais inesperados, vinda das fontes mais improváveis. Que nos encoraje a quebrar o ciclo da indiferença, a estender a mão, a oferecer um sorriso, a gastar um minuto a mais para realmente ver o outro. Porque, como Elara descobriu, às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é a prova de que eles existem, de que são vistos, de que importam. E nesse ato de ver, encontramos não apenas a humanidade do outro, mas a nossa própria. E você? O que achou dessa história tocante? Ela ressoou com algo em seu coração? Já presenciou algo semelhante? Um momento inesperado de conexão que transformou sua percepção sobre a solidão e a empatia? Ou talvez você mesmo tenha tido uma experiência que o tirou de um lugar de invisibilidade, ou que o fez enxergar alguém que antes parecia uma sombra? Acreditamos que cada história compartilhada tem o poder de inspirar, de curar e de nos conectar de maneiras profundas. Seu feedback é muito importante para nós, pois nos ajuda a entender o impacto dessas narrativas e a continuar buscando e compartilhando contos que tocam a alma. Compartilhe sua opinião e suas histórias nos comentários abaixo. Queremos ouvir o que essa narrativa despertou em você. Seus comentários não são apenas números, são vozes que se unem para formar uma comunidade de compaixão e reflexão. Ao compartilhar, você contribui para um espaço onde a empatia é valorizada e a humanidade é celebrada. Não se esqueça de deixar seu like se a história de Elara e Esperança o emocionou. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e nos motiva a criar mais conteúdo significativo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias inspiradoras e para fazer parte de nossa comunidade crescente. E ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado, garantindo que você esteja sempre conectado com as narrativas que nos lembram do melhor da natureza humana e animal. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e visibilidade para um mundo que tanto precisa dela. Até o próximo vídeo.